pela gravidade do momento que estamos enfrentando, né? Mas certamente será muito bom poder assimilar os conhecimentos que o professor Egídio nos passará. O professor Egídio, ele é professor titular do Departamento de Psiquiatria e Medicina Legal da Universidade Federal Fluminense. Ele é acadêmico titular da Academia Nacional de Medicina e acadêmico titular da Academia Brasileira de Ciências. Então, por favor, professor Egídio, pode dar início à sua exposição. Muito obrigado. Bom dia também a todos. Quero agradecer ao professor Alexandre a apresentação, mas olha, Alexandre, eu sou professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você se confundiu aí das universidades, mas é Federal do Rio de Janeiro. Verdade, desculpe. Mas eu quero agradecer ao professor Alexandre Valença, a professora Andréa Deslandes, a professora Fátima Melca, pela essa iniciativa já de alguns anos de fazer com que o nosso centro de estudos seja transmitido online e que depois ficasse como uma disciplina de extensão do IPUB. Ainda mais agora, nessa época de pandemia, confinamento, esse vínculo online, ele nos ajuda a controlar a nossa ansiedade, a controlar um pouco a nossa saúde mental, e muito bom que isso esteja aberto a todos que queiram participar, não só aos alunos. Então, vocês estão de parabéns. Assim como a equipe de TI do IPUB também, o Renato, o Rodrigo, que trabalham para que tudo isso funcione da melhor forma, os meus agradecimentos e o meu parabéns. Como o professor Alexandre Valença falou, há um aumento, né, das preocupações, da ansiedade em relação ao Covid e à situação que todos nós estamos vivendo. Então, eu farei a apresentação mostrando alguns pontos que eu julgo assim, importantes em relação a essa situação. Então, aqui o título da apresentação, Ansiedade, Covid-19, que eu acho que faz parte de todos nós hoje em dia, tanto estamos com ansiedade, preocupações, assim como o Covid-19 é o assunto do momento em todas as reuniões sociais online ou científicas online. Pelo CREMERGE, pelo Conselho Federal, tenho que apresentar meus conflitos de interesse, mas claro que eu não tenho nenhum conflito de interesse, a não ser estar preocupado com a minha ansiedade e desejoso de não ser infectado pelo Covid-19, que ninguém seja também, né? Isso não deixa de ser um conflito de interesse, eu tentar melhorar a minha ansiedade. Mas como estávamos falando, a ansiedade, o medo, é o grande sintoma, o grande momento que nós estamos atravessando hoje em dia. Não há quem não tenha medo de ser infectado, medo de ter um quadro grave, medo que entes queridos sejam também infectados. A gente não sabe muita coisa, como eu irei mostrar durante essa apresentação, e também ficamos muito consternados com o número de óbitos, pessoas com quadros graves. Então, a situação ainda se torna mais assustadora quando a gente não sabe quando isso vai terminar. E na internet, esse assunto do medo e da pandemia tem sido algo muito constante em vários sites e tem demonstrado isso de diferentes maneiras. Eu selecionei esse cartaz desse site sobre Global Health, que mostra, Global Mental Health, que mostra exatamente isso. Aí houve algum problema aqui no meu que mostra exatamente isso, né? Esse medo, esse pavor do Covid-19, levando ao aumento do estresse, da ansiedade, do pânico e toda a incerteza que isso traz. E como nesse cartaz existem várias tentativas, algumas até simplórias demais,
em que a gente controle a ansiedade ficando calmo, olhando as evidências. Quando nós olhamos as evidências, eu acho que mais ansiosos nós ficamos, né? Então, a preocupação com a saúde, ela é intensa em todos os sentidos. Não só a saúde física, mas a saúde como um todo. Eu trouxe a definição da OMS de saúde, e saúde é um bem-estar social. E não é apenas o físico que está comprometido em relação ao Covid-19, a nossa saúde mental, fazer atividade física e outras situações que levaram a esse confinamento, como a questão social também. Nós tivemos uma quebra na nossa vida social muito importante, famílias não estão comemorando festas, aniversários, situações também tristes, como velórios, estão sendo feitos de uma forma muito estranha, online, sem a presença e o apoio familiar, e às vezes situações como o Dia das Mães, agora virá na próxima semana o Dia dos Namorados, muitas pessoas não irão se encontrar e isso, claro, compromete a nossa saúde social. Mas a saúde mental, em particular, ela fica muito comprometida. E sem saúde mental, não existe saúde. A saúde mental, não sei se é porque eu sou psiquiatra e tenho um viés um pouco maior para ela, mas a saúde mental é fundamental em todas as situações que nós vivemos. E o confinamento, o medo, a ansiedade colocam a saúde mental sob grande risco. Quem imaginaria, né, que nós estaríamos vivendo um momento tão estranho de confinamento, com cidades como Nova York, São Paulo, Paris, Milano, inteiramente vazias, né, lojas fechadas, uma visão assim de fim de mundo, uma visão de um filme de catástrofe, algo assim que nos deixa muito temerosos e estranhando esse momento. Eu vejo aqui no Rio de Janeiro que o confinamento não é um lockdown total, né? Isso é evidente. Mas, claro que o Rio de Janeiro também, as ruas estão vazias, o trânsito é praticamente nenhum, e as lojas fechadas, e sempre o conselho, né, do governo, o conselho de todos, de permanecer em casa, permanecer em casa. É claro que isso, num país tão desigual como o nosso, tem que ser visto de diferentes maneiras. O confinamento numa residência confortável, com a geladeira cheia, internet, Netflix e outros aplicativos, sem nenhuma preocupação em relação a alguma restrição econômica, em relação à alimentação, em relação ao amanhã, é muito fácil ficar em casa. O difícil é ficar em casa quando você praticamente não tem casa, né? Você dorme em um lugar com muitas pessoas preocupados com a sobrevivência de hoje, sem acesso à internet ou com acesso muito precário à internet, precisando trabalhar para se alimentar e também dormindo num quarto, num cubículo com 8, 10 pessoas. Então, isso mostra muito essa crise social que nós estamos vivendo com a pandemia. E são duas crises principais que traduzem essa crise social. Primeiro é a crise na saúde. É evidente que a saúde, o sistema de saúde, está de uma forma muito precária, ajudando a população aos casos mais graves nesse momento. E nós não podemos considerar a saúde pública só a saúde pública do Rio de Janeiro e da cidade de São Paulo. Temos que ver a saúde pública do Brasil como um todo. E isso é algo que mostra que a crise na saúde é muito grande. O sistema de saúde não pode estar preparado para uma pandemia todo ano, toda hora, mas ele tem que ter capacidade de se organizar para resolver crises de saúde, para resolver pandemias num prazo muito curto.
se baseando em pessoas competentes que tenham experiência em saúde pública, tenham experiência em doenças infecto-contagiosas e que sigam determinadas normas para nós não termos uma crise maior ainda e um número de óbitos maior ainda. A crise econômica é outra crise que acompanha esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vendo hotéis fechados, como nessa foto, shoppings, lojas fechadas. A crise econômica, certamente, ela vai durar mais do que a crise na saúde, porque a crise econômica, creio eu, não sou economista, ela vai trazer grandes dificuldades para países como o nosso se recuperarem inteiramente. O desemprego já começou, muitas pessoas já perderam o emprego, muitas pessoas já estão passando necessidades, o número de pedintes na rua já aumentou, pessoas pedindo comida. Então, isso é um fator importante que aumenta a nossa ansiedade, aumenta a nossa preocupação com a crise atual. Um fator que eu julgo assim, muito importante nesse medo, nesse aumento da ansiedade, é que nós não sabemos nada sobre o Covid-19 e a pandemia. Eu fiz uma lista de algumas coisas que nós não sabemos, mas essa lista pode ser aumentada muito. É apenas para mostrar o nosso desconhecimento. Nós não sabemos qual o número exato de infectados, porque o teste não foi feito em todo mundo. Nós não sabemos se existe algum medicamento que realmente ajude. Existem trabalhos com esse ou com aquele medicamento, dizendo que ele ajuda aqui, não ajuda ali, às vezes com uma metodologia científica muito precária, às vezes até uma guerra política para saber se o medicamento funciona ou não funciona, o que é ridículo, como também interesses de várias empresas em buscar um medicamento e, às vezes, começam a surgir esperanças onde nós não temos esperança nenhuma. Nós não sabemos qual o número exato de óbitos pelo Covid-19, já que nem todos foram testados em relação ao Covid-19. Nós não sabemos quem terá um quadro grave. Claro que nós sabemos que algumas pessoas têm um risco maior para um quadro grave, mas nós temos visto jovens saudáveis, até relativamente atletas, apresentarem um quadro grave, irem para a UTI, serem entubados, etc. Nós não sabemos quando terminará esse relativo confinamento que nós estamos vivendo, o governo municipal, estadual, federal, cada um fica dando uma opinião como isso vai terminar, mas também nós sabemos da ameaça que esse término do confinamento pode trazer uma nova onda, mas nós vamos ficar esperando essa onda ou vamos enfrentar a onda, como viver, né? Nós não sabemos quando teremos uma vacina ou se teremos uma vacina, isso é algo que ainda precisa de muita pesquisa. Nós não sabemos como está a rede assistencial nas pequenas cidades. Às vezes falam, cidade tal tem 50% dos leitos de UTI livres, mas a cidade tem pouquíssimos leitos de UTI. Então, é algo que tem que também trazer como está a situação assistencial nas diversas cidades. Nós não sabemos como ficará a economia após esse momento difícil, como ficará o ensino online, enfim, né? Como será o novo mundo normal, porque o mundo vai mudar para sempre, as mudanças fazem parte, e um novo mundo normal, nós não sabemos como ele será. E são coisas assim que acabam nos preocupando bastante. O que nós sabemos é que nós temos que lavar as mãos com água e sabão, utilizar o álcool gel, também pode ajudar bastante, não colocando as mãos no rosto. Tudo isso pode ajudar bastante a evitarmos a contaminação. O distanciamento social é um fator que gera ansiedade, que gera muitas situações estranhas no nosso cotidiano, mas também é outra coisa que nós sabemos, né? O distanciamento social, mesmo agora com o fim do confinamento, ele deve ser respeitado e nós devemos seguir. Existem vários trabalhos mostrando como o uso da internet e esse distanciamento social estão se relacionando.
Eu peguei uma reportagem que saiu no Wall Street Journal, agora no final de maio, primeiro falando do número excessivo de reuniões e horas de reuniões pelo Zoom, né? Como isso acaba trazendo um cansaço, porque a pessoa fica muito mais concentrada do que uma reunião presencial. A internet, uma reunião que você fica no olho na outra pessoa, instintivamente nós ficamos estudando expressões faciais, olhares e outros comportamentos que, num contato pessoal, eles são muito mais facilmente identificáveis, nós ficamos muito mais relaxados. E essa reportagem traz várias questões em relação a distanciamento social, como isso pode ser algo difícil para nós, e traz até uma hipótese também, que o relacionamento exclusivo pela internet faz com que haja uma diminuição da produção de ocitocina, que seria um hormônio do relacionamento social, um hormônio do afeto, um hormônio do bem-estar com outra pessoa, e acaba não sendo produzido. Isso também pode aumentar o nosso estresse, aumentar o nosso cansaço de ficar horas e horas em reuniões pelo Zoom. Existem até algumas brincadeiras na internet, né? Que eu trouxe aqui um exemplo, a pessoa ser intoxicada pelo Clostridium webinarium, né? De tanto ficar no Zoom, na internet e etc. Mas, brincadeiras à parte, a hipocondria tem aumentado muito, né? A hipocondria é um transtorno de ansiedade muito ligado ao medo de ter doença, ao medo de tomar remédios, mas, no caso do coronavírus, ao medo de ter doença. Vocês podem ver nesse cartoon, o indivíduo está lendo o jornal sobre coronavírus, e quanto mais ele lê, mais ele vai ficando hipocondríaco, mais ele pensa em tomar medidas, às vezes medidas exageradas. Nós temos visto e sabido de pessoas que estão inteiramente isoladas, não saem de casa, não recebem ninguém em casa, só falta tomar banho com álcool gel, pessoas que acumulam remédios que nós sabemos que não funcionam no coronavírus e acham que vão ter uma função até preventiva. Eu tenho escutado assim os maiores absurdos, e as pessoas nem imaginam em sair de casa. Essa questão da pandemia e de tratar não apenas a contaminação, mas o ser humano como um todo, né, a parte mental, a parte social, não é nova. Esse afresco de Domenico Di Bartolo, que está no hospital em Siena, na Itália, ele traduz exatamente isso em relação à peste que acometeu a Europa na Idade Média, mostrando que não só a parte física deve ser tratada, mas também a parte moral, a parte mental, o lado humano da pessoa infectada, né? A medicina como uma arte humanística, e isso é muito importante nesse momento que nós estamos passando, pensarmos sobre isso, né? Sobre a saúde mental, social, para controlarmos a nossa ansiedade. Porque se nós nos entregarmos inteiramente à mídia, nós ficamos alarmados, né? Pessoa que assiste meia hora de um telejornal, 15 minutos, não precisa nem meia hora, a pessoa sai desesperada, como essas duas manchetes aqui nesse cartoon, um dizendo que em 2 meses todos estaremos mortos, e outro dizendo que a nossa pele vai cair. As notícias são alarmantes, mas certamente notícias alarmantes atraem mais pessoas para a leitura, e a mídia vive de público, deseja isso. Mas outras, né, reportagens têm falado sobre isso, como essa que eu participei em abril, até onde aguentaremos, né, até onde a nossa saúde mental vai aguentar esse momento difícil que nós estamos vivendo. Será que o número de depressão, o número de transtornos de ansiedade não aumentará
devido a esse confinamento, devido a esse medo que nós estamos passando, as preocupações que eu já mencionei algumas aqui, e certamente alguns quadros mais graves começam a aparecer. E cuidava de pacientes com Covid-19, e segundo a reportagem, quando ela soube que ela estava também contaminada, ela acabou cometendo suicídio. Como um estudioso das tentativas de suicídio, eu acho que isso é uma forma muito simplista de definir por que alguém se matou. Várias pessoas se matam por dia, é algo muito grave, e penso até muito mais grave do que o Covid-19, e o suicídio é muito pouco falado. Mas, certamente, é um conjunto de fatores que levam uma pessoa a se matar. A pessoa provavelmente já estava deprimida, pode ter histórias de depressão, episódios depressivos anteriores e etc. Mas, para a mídia, ela estava contaminada e resolveu terminar a vida. Certamente não foi uma coisa assim tão simples, mas isso são de grande estresse. E as revistas científicas têm falado a esse respeito. Como, por exemplo, eu peguei esse editorial do New England Journal of Medicine, falando sobre saúde mental e a pandemia, mostrando como que nós, profissionais, e nós, população, temos que aprender a lidar com situações diferentes, situações de confinamento, como várias o estresse e o risco de um transtorno mental, e eu irei falar nisso mais tarde de novo, dando algumas opiniões a esse respeito. Mas saiu no Washington Post, né, agora, dia 4 de maio, mostrando que ocorreu um grande aumento de transtornos de ansiedade, depressão, ou as duas coisas na mesma pessoa, nos Estados Unidos. É claro que essa reportagem se baseia num estudo realizado pela internet, mas 5 milhões. É claro que há sempre aquela questão de quem respondeu poderia estar mais interessado em responder, mais interessado em compartilhar seus sintomas de ansiedade ou de depressão, mas, de qualquer forma, é algo que sempre chama a nossa atenção. Essa pesquisa foi feita pelo Mental Health America, que é um site importante de saúde mental, e qualquer pessoa podia se inscrever. Eu trouxe aqui os resultados de 1º de junho desse ano, mostrando que em maio, abril já aumentou bastante o número de pessoas com ansiedade, e em maio o aumento foi surpreendente nesse estudo. E de janeiro a maio houve um aumento de 370% nas pessoas que responderam a esse questionário em relação aos sintomas de ansiedade. Em relação à depressão, também não foi muito diferente. Houve um aumento de praticamente 400% de janeiro a maio nesse questionário pela internet. E isso vem sendo demonstrado em outros estudos também. Hoje em dia, pesquisa pela internet e sintomas mentais está assim, sendo algo muito feito, muito produzido, e esse é apenas um dos estudos e que mostra isso na população americana, mostrando que realmente há um aumento de ansiedade e há um aumento de depressão. Um dos fatores importantes que eu falei, que nós não sabemos muita coisa a esse respeito, é que nós não conseguimos controlar o nosso presente nem o nosso futuro. E essa sensação de insegurança acaba trazendo um grave problema no nosso dia a dia. Nós não vivemos num mundo perfeito como dessa figura, nós vivemos num mundo inteiramente imperfeito, num mundo violento, um mundo que coisas que nós não vemos, como, por exemplo, um vírus, pode causar um grande dano a toda a população,
e isso faz com que a nossa ansiedade aumente mais e mais. Eu peguei alguns dados em relação aos casos confirmados. Ele muda dia a dia, né? Então, levando ontem à noite, segundo o Ministério da Saúde, nós tínhamos mais de 34 mil mortes, com mais de 614 mil casos confirmados, mais de 325 mil casos em acompanhamento e mais ou menos 260 mil casos recuperados. Mas vocês notem que de 23 de abril, nesse gráfico à direita, até o dia de ontem, o número de mortes cresceu exponencialmente, de aproximadamente 2.500 mortes, no mais ou menos 23 de abril, para mais de 34 mil mortes atualmente, o que é um número muito constrangedor, muito preocupante para todos nós. Quais são os fatores de risco para a ansiedade patológica nesse momento? Bom, o primeiro fator de risco é o que eu tenho mais falado, né, é o isolamento. Inclusive, pessoas que moram sozinhas, né? Eu, por exemplo, tive a noção de quantos amigos eu tenho que moram sozinhos. E tenho telefonado para eles, conversado com eles, tentando fazer uma companhia, porque quem mora sozinho ficou mais sozinho ainda. Eu sei que tem amigos meus que moram sozinhos que estão assistindo essa apresentação e depois ficam me cobrando, você não ligou para mim, etc. Fiquem tranquilos que eu tenho ligado, vou continuar ligando, não se preocupem. O confinamento cotidiano habitual, seja no trabalho, seja na atividade física. Por exemplo, muitas pessoas deixaram de fazer atividade física e isso acaba resultando numa piora da saúde mental. Também a questão quanto ao abuso possa ter uma programação de atividades, tudo isso acaba aumentando a nossa ansiedade, pode resultar em crises de ansiedade, como eu falei, nossas dúvidas em relação ao futuro, as ideias, hoje em dia, muitas pessoas começam a espirrar ou têm, assim, uma leve sensação de falta de ar, correm já para a emergência achando que é Covid, e isso não deve ser feito dessa maneira, porque realmente há um risco maior de pegar Covid em uma emergência hoje em dia, mas muitas pessoas acabam também descuidando da saúde física, como eu falei, com a bebida ou com a alimentação, sem atividade física, isso aumenta o risco de um quadro grave com Covid. Ter uma agenda, uma programação de atividades é muito importante. Trabalhar pela internet, fazer o home office, ajuda muito na saúde mental. Nós trabalhamos também pela nossa saúde mental, né? Então, a nossa saúde mental, ela funciona melhor quando a pessoa tem um compromisso, tem uma responsabilidade, tem um prazo a cumprir, tem algo a aprender. Também ter momentos de lazer com a família, isso é importante, seja presencialmente ou pela internet, e também momentos mais introspectivos para a leitura, para ouvir música. Isso também ajuda a pessoa a meditar, a se tranquilizar. Tudo isso é muito importante. Muitas pessoas ficam em casa o dia inteiro, começam a comer demais, e isso não é bom. As pessoas estão ganhando peso, o abuso de álcool, né? Eu li na internet uma reportagem sobre a venda de vinho e cerveja, que aumentou muito durante esse confinamento, o que é algo ruim. O sono, né, deve fazer parte daquela agenda que eu falei, as pessoas devem dormir à noite, não trocar o dia pela noite, isso é algo importante também. O exercício físico eu já falei, e não criar atritos com a família, já que muitas vezes a família toda está
convivendo 24 horas por dia, não criar atritos por bobagem, ter momentos também de meditação, evitar brigas, isso é fundamental, e evitar os pensamentos pessimistas também. O aumento da ansiedade pode gerar outros sintomas importantes, como os sintomas físicos, né? Eu falei da falta de ar, mas pessoas começam a ter vários sintomas físicos devido à ansiedade, como sudorese, tremores, palpitação, ficam sempre ficam sempre esperando algo pior, sobressaltadas, e isso é algo que deve ser um sinal que a ansiedade está maior. Sensação constante de cansaço, inquietude, procurar, né, drogas para aliviar a ansiedade, principalmente o álcool, a irritação, a falta de sono, pesadelos, pensamentos repetitivos, principalmente em relação ao Covid, a infecção, dificuldade em sentir prazer. Então, são situações muito importantes e que podem servir de um sinal de alerta para a ansiedade maior. Mas o que nós podemos fazer para manter a nossa saúde mental? Primeiro, já falei bastante, é fazer atividade física regular. Isso é fundamental para a saúde mental, não só em épocas de Covid, pandemia, confinamento, mas sempre, né? A atividade física ajuda muito na saúde mental. Trabalhar e estudar em horários adequados, manter uma constante, uma agenda de atividades e nos horários adequados. Não estudar de noite, de madrugada, ou trabalhar de madrugada. Claro que isso não é saudável. Aproveitar para ler. Todos nós temos vários livros que sempre guardamos para que vamos ler. Agora é um momento que nós estamos, muitas vezes, com um pouco mais de tempo e a leitura pode ajudar não só no conhecimento, no prazer da leitura, mas em relaxar, em se distrair e sair do foco do Covid ou do confinamento. Telefonar para amigos, encontrar amigos por meios digitais, hoje isso já é uma rotina, amigos se reúnem por meios digitais. Evitar pensamentos negativos e excesso de informações sobre a pandemia. Todos nós devemos nos informar, mas não ficar ligado 24 horas nas informações sobre a pandemia, senão a nossa saúde mental não aguenta, né? As informações, as orientações devem vir de associações médicas e científicas, porque hoje todo mundo é especialista em Covid, né? Desde que apareceu o Covid-19 e a pandemia, o que não faltam são especialistas, entre aspas. E nós temos que tomar muito cuidado com isso e evitar orientações que aparecem na internet de fontes muito estranhas e não confiáveis. Então, as associações médicas, científicas, universitárias são as melhores fontes para nos informarmos sobre o Covid. Manter o horário de sono adequado, já falei, dormir à noite, isso é importante, e mantém a saúde mental. O sono é um ponto importante para a saúde mental. Apreciar a companhia de quem mora com você. Nós lemos também aí nas notícias que o número de divórcios aumentou muito na China, na Itália, em outros países com a pandemia, mas eu creio que também o número de pessoas que se reencontraram, se reapaixonaram, que estão namorando mais durante a pandemia, também aumentou bastante. Só que isso não é notícia, né? O que é notícia é o número de divórcios. Certamente essas pessoas estavam procurando um momento para se divorciar e encontraram na pandemia uma justificativa. Mas eu tenho certeza que muitos se reencontraram, muitos casais, muitas famílias, nesse momento difícil, e isso fez com que eles se enamorassem novamente. Então, evitar desentendimentos é um ponto importante, momentos de reflexão, meditação, descanso, uma alimentação de forma saudável também é muito importante, evitar o exagero das bebidas alcoólicas, isso eu já falei várias vezes, mas é um problema muito grave, muito sério, as pessoas devem evitar excessos
de álcool, porque isso só piora e aumenta o risco de confusões, de desentendimentos, e a saúde como um todo sofre. E, em caso de sofrimento emocional, em caso de angústia, em caso de algum daqueles sintomas de ansiedade, procurar ajuda. Os serviços de psiquiatria, psicologia continuam funcionando, tanto online quanto presencialmente, e as pessoas devem procurar ajuda. Assim como as pessoas que já fazem tratamento para depressão, para pânico, para transtorno bipolar e outros transtornos mentais, devem continuar regularmente o seu tratamento, as suas consultas, para evitar qualquer crise maior. O próprio Instituto de Psiquiatria da UFRJ já vem começando a realizar alguns atendimentos online para os pacientes que já são acompanhados ali, para ter um apoio, para terem consultas online, terapia online. Então, vários programas, projetos de pesquisa vêm sendo realizados nesse sentido. Eu vou apresentar aqui rapidamente alguns deles. Esse, por exemplo, é um projeto de extensão da Academia Nacional de Medicina com a Fundação Lehman. A Fundação Lehman, ela apoia iniciativas de educação e saúde básica em vários locais no interior do Brasil. Então, existem vários chamados líderes, que são pessoas apoiadas pela Fundação Lehman, que vão ao interior do Brasil, em escolas, em postos de saúde, divulgando princípios em relação a incentivo à educação e em relação a cuidados básicos de saúde. E essas pessoas, esses líderes, eles estão muito ansiosos também com a situação toda que mudou, com dúvidas em relação ao Covid, tanto no lado do que eles podem falar nos lugares que eles vão, como também em relação à saúde deles. Então, alguns psiquiatras que participam de um projeto da Academia Nacional de Medicina chamado Jovens Lideranças Médicas, nos reunimos, criamos esse projeto de extensão e uma vez por semana, 2 profissionais da área de saúde conversam com alguns desses líderes. Não é uma terapia em grupo, não é uma aula, é uma conversa sobre Covid, pandemia e confinamento, explicando alguns dados científicos, conversando sobre algumas dúvidas, e isso tem tido uma grande aceitação dessas pessoas que estão até no exterior, tem bolsistas que estão até no exterior fazendo pós-graduação em educação, em saúde básica, e acabam se beneficiando muito em relação às dúvidas que eles têm. No IPUB tem alguns projetos, eu vou apresentar esse aqui, sobre terapia cognitivo-comportamental autoguiada para prevenir o medo e a ansiedade durante a pandemia do Covid-19, esse estudo que vem sendo organizado pela aluna de doutorado, Alaiana Qualiato. Esse estudo tem o objetivo de avaliar se a terapia cognitivo-comportamental autoguiada, ensinada por um meio de interface, por um aplicativo, reduziria emoções negativas, pensamentos catastróficos e ruminações em relação ao Covid-19, do que comparando com uma terapia cognitivo-comportamental realizada também online, mas por um profissional treinado. Então, os pacientes que estão com mais ansiedade, que estão nos procurando, mais hipocondríacos, com, às vezes, ataques de pânico, ansiedade generalizada em relação ao momento que estamos passando, eles vão ser randomizados aleatoriamente para 2 grupos. Um grupo fará a terapia cognitivo-comportamental guiada por um aplicativo e outro fará a mesma terapia online por um profissional de saúde mental. Quer dizer, os 2 serão online, um pelo um aplicativo, um programa de computador, e o outro por um profissional treinado. Nós pretendemos, num protocolo de 6 semanas, com algumas escalas, avaliar tanto a aceitação dos pacientes quanto a parte de eficácia desses 2 métodos e comparar se há diferença
entre esses meios utilizando um programa de computador ou um meio com um terapeuta online. O programa de computador ele funciona em 6 módulos, apresentando rapidamente para vocês. O participante ele é apresentado ao sistema, que começa a identificar os sintomas de estresse e de ansiedade que ele se queixa. O sistema aprende a identificar esses sintomas e a lidar com pensamentos catastróficos que podem ocorrer durante a pandemia. Aprende também a criar novos pensamentos mais realistas, equilibrados, úteis e passar isso ao paciente. O sistema também aprende a gerenciar preocupações persistentes, aprende a lidar com comportamentos que contribuem para um quadro ansioso e o sistema também desafia as crenças do paciente. Enfim, nós esperamos que, seja com o profissional treinado, seja com um programa de computador, nós consigamos dar um apoio às pessoas que estão sofrendo de ansiedade, estão sofrendo com mais hipocondria, que estão muito mais temerosas e fóbicas em relação a esse momento que nós estamos passando. Recentemente, saiu no Psychiatry Times umas dicas de como lidar com a ansiedade relacionada ao Covid. Saiu no início de maio. E, na realidade, essas 5 dicas são bastante extensas. Eu fiz aqui um pequeno resumo delas. Primeiro é avaliarmos com calma a resposta do paciente a essa pandemia. Como ele está se adaptando, bem ou mal, a essa pandemia. Quais são seus pontos fortes e fracos em relação à pandemia. Depois, a pegar os pacientes que estão com ansiedade muito elevada, no limite, e mostrar a eles que eles devem diminuir, limitar o tempo de exposição à mídia, às informações, porque isso acaba gerando grande ansiedade nesses pacientes, piorando o quadro de ansiedade. Depois, trazer informações úteis, educativas, como, por exemplo, fazer atividade física, leituras e etc. Algum tipo de tratamento que possa ser necessário também. E nesse tratamento eu incluo aí meditação, yoga, exercícios respiratórios. Tudo isso pode ser bastante útil para os pacientes. E, por fim, dar algumas sugestões de cuidado, Cuidado em relação a utilizar a máscara, cuidado em lavar as mãos, o álcool gel, evitar aglomerações e etc. Porque o mundo mudou, E o mundo mudou para sempre. O nosso antigo normal, ele não será mais o mesmo. O normal mudou para sempre. E o que eu penso que possa realmente ter mudado em relação a esse futuro? Primeiro, são os conceitos de higiene. A higiene será muito mais valorizada de agora em diante. Lavar as mãos, manter uma certa distância, o uso de máscaras, tudo isso, sem dúvida, o álcool gel veio para ficar. Eu diria mesmo até que os nossos amigos europeus vão tomar mais banho todo dia, porque, evidentemente, a questão da higiene é um fator fundamental para diminuirmos vários tipos de infecção ou novas pandemias. A valorização do investimento em ciência, educação e saúde. É evidente que a ciência, a educação e a saúde estão nas conversas do dia a dia, nas conversas do cotidiano, e as pessoas estão tendo noção como é importante a ciência, como é importante a educação para nós entendermos o que a ciência nos traz e como isso nos ajuda na saúde. Respeito aos profissionais de saúde também é um outro ponto muito importante. Os profissionais de saúde estavam menos valorizados. Hoje em dia, as pessoas estão reconhecendo como é importante um profissional de saúde, como é importante a enfermeira, o médico e outros profissionais de saúde que estão ali na frente de batalha nos hospitais.
o maior incentivo ao uso das mídias digitais. Já eram utilizadas, mas agora, mais do que nunca, as viagens serão mais raras para trabalho, para congressos, as pessoas vão utilizar muito mais a mídia digital. Por exemplo, o programa do Instituto de Psiquiatria para acompanhamento, seguimento de pacientes, poderá ser feito grande parte online, aulas online, reuniões online. Então, o mundo digital, de mídias digitais, sem dúvida, ganhou um reforço. A sociedade precisa se organizar melhor em relação à saúde, em relação a aspectos econômicos, em relação a essa diferença muito grande que existe de uma saúde para os pobres e uma saúde para os ricos, principalmente no Brasil. A saúde tem que ser igual para todos. A educação e a saúde de qualidade, resultando em um bem-estar social para todos, eu acho que isso fica muito evidente. Nós esperamos ver mais situações como essa do mercado de Wuhan, que certamente vem por uma questão de baixa educação, baixa higiene, e acaba resultando em pandemias que depois nós não sabemos como controlar. Mas todo esse estresse, todo esse momento difícil, essa pandemia que nós estamos vivendo, ela também nos traz um momento de aprendizado. Sempre que nós temos uma crise, a crise também nos ajuda a melhorarmos como pessoa, a melhorarmos como sociedade. Então, alguns trabalhos têm saído em relação ao que nós podemos aprender nesse momento. Eu fiz um pequeno resumo que foi publicado recentemente, mas eu sou sempre um otimista, eu acho que a mudança, já que a pandemia está aí, o confinamento, ela será para melhor. Como eu falei, as questões de higiene, investimento em ciência, educação, a sociedade mais consciente da sua responsabilidade social perante a todos. Todos estamos juntos e quando vem uma pandemia, uma infecção dessa, nós temos que ter um serviço de saúde que seja digno para todos. Então, mudanças sempre ocorrem e nós temos que aprender a tirar o melhor de cada crise, o melhor de cada momento, né? Mesmo numa guerra, sempre se tirou o melhor de alguma coisa. É muito triste que a gente vê também, seja na guerra ou na pandemia, que o lado pior de algumas pessoas também aparece, né? O lado pior no sentido de pessoas que aumentam muito os preços de bens necessários, como luvas, álcool gel, ou respiradores, as pessoas tentando ganhar economicamente num momento de grande desgraça para todos, é muito triste. Mas esse é o ser humano. Existem muitas pessoas abnegadas, médicos, enfermeiros, que estão trabalhando, estão salvando vidas e colocando a vida deles em risco. O Wall Street Journal, ele trouxe uma reportagem sobre alguns aprendizados também nessa quarentena. E esse aprendizado é algo importante e que eu vou apresentar em seguida. Então, como eu falei, toda crise traz uma oportunidade de amadurecimento e nós esperamos que essa pandemia não seja diferente. Nós temos que pensar no futuro agindo agora. E a reportagem do Wall Street Journal, ela traz 3 pontos que eu selecionei para apresentar rapidamente. Então, ela fala o que essa quarentena pode nos ensinar sobre nossos gastos e nossa felicidade. Primeiro, é que para muitos, a quarentena, o confinamento, está servindo como uma espécie de test drive para a aposentadoria. Como seria eu aposentado, né? De repente, parando de trabalhar? Eu mesmo tenho trabalhado muito mais do que o normal, porque a internet não para, então são 24 horas por dia a internet mandando e-mails e outras mensagens de trabalhos, provas, aulas e etc. Mas para muitas pessoas, a atividade de trabalho parou.
e isso serve como uma amostra de como será a aposentadoria. Então, algumas pessoas estão notando que aposentadas não vão ter uma vida tão produtiva, não vão ser tão felizes como pensariam que fosse, né, no desejo da aposentadoria. Então, as pessoas devem se preparar na saúde mental e nas atividades para a aposentadoria. Depois, os gastos, né? Há uma estimativa nessa reportagem que as pessoas estão gastando, em média, 25% a menos do que seu gasto habitual. Isso é uma média, né? Existem pessoas que estão gastando muito menos porque não estão comprando roupa, não estão indo a restaurante, não estão saindo, não estão gastando no transporte público. Algumas pessoas estão gastando menos também porque demitiram funcionários. Então, a gente pode viver gastando menos, a gente pode comprar menos, a gente pode ser feliz sem gastar tanto. E a terceira pergunta também é relacionada a esse. Eu estou gastando nas coisas que realmente eu gosto, porque algumas coisas começaram a ter um valor muito maior durante esse confinamento. Pessoas começaram a ver mais filmes, a ler mais livros, a comprar menos roupa, e, enfim, as coisas estão mudando um pouco de valor. Algumas ganharam valor, outras perderam valor. Então, questionar se estamos gastando nas coisas certas para sermos felizes. Eu quero terminar essa apresentação fazendo uma homenagem aos médicos e enfermeiras que estão no fronte, colocando a sua saúde em risco, muitas vezes se afastando da família, né? Eu tenho colegas que pararam de ir em casa por causa do risco de transmitir o Covid para familiares. E eu peguei essa capa do Daily Express porque ela é muito significativa, não só por homenagem a vários médicos e profissionais de saúde que perderam a vida na Inglaterra, mas porque o primeiro-ministro inglês, ele fez pouco da pandemia, da infecção pelo Covid, até a hora que ele pegou o Covid e chegou aí para a unidade de tratamento intensivo. A partir dali, ele não brincou mais com a pandemia, com o Covid, não debochou mais da pandemia e fez uma homenagem aos profissionais de saúde de toda a Inglaterra. Então, não há nada como sentir o vento e mudar de opinião. O que nós temos que observar é que o mundo precisa mesmo de solidariedade. Só a solidariedade pode vencer o vírus e construir um mundo melhor. E esse mundo tem que ser um mundo onde as pessoas sejam mais unidas, onde as pessoas respeitem mais o outro, respeitem a saúde, respeitem a ciência e façam com que a saúde, o futuro, seja um futuro mais saudável, um futuro mais humano e que a gente possa aproveitar de uma forma melhor esse mundo. Um exemplo disso é a poluição que diminuiu, né? Como a poluição diminuiu, por exemplo, a Baía de Guanabara aumentou o número de tartarugas, aumentou o número de golfinhos, a água está mais limpa, e assim outras regiões do mundo, como que nós poluímos esse mundo e um simples confinamento, uma diminuição da atividade industrial, das viagens, o mundo já respira melhor. Esse desenho, que por um lado lembra um pouco o vírus, coronavírus, ele traz exatamente que nós podemos transformar esse coronavírus numa solidariedade maior, numa unidade maior entre as pessoas. Obrigado pela atenção de vocês. Agora eu vou parar de compartilhar a tela e vamos passar às perguntas. Muito obrigado, professor Egídio, pela excepcional apresentação. O professor Egídio, ele traz dados
muito novos, recentes, uma visão crítica sobre esses dados e já encarando a crise do Covid como um momento também de crescimento, através das pesquisas que ele tem feito ao lado dos seus alunos, né? Então, realmente, muito interessante, muito louvável essa atitude do professor Egídio. Bom, vou começar aqui com as perguntas que estão vindo. A Jusley Júpiter fala o seguinte: as pessoas hoje estão mais informadas sobre o que é ansiedade e quais os sintomas e estão em busca de estratégias práticas para o enfrentamento. Quais seriam as possíveis estratégias práticas para o enfrentamento da ansiedade e de seus sintomas? Olha, Juscelin, a saúde como um todo, ela pode ser melhor cuidada através de um sistema de educação em saúde. Todos nós, desde o início da escola primária, temos que ter noções básicas de saúde, e isso inclui a saúde mental também. Então, num momento de aumento de risco para a saúde mental, um aumento de risco de ansiedade, a educação em saúde pode fazer com que as pessoas procurem meios saudáveis de controlar a sua ansiedade aumentada. Como eu falei, atividade física, meditação, yoga, relaxamento, leitura, música e, dentro do possível, encontros pela internet. Eu fiz uma reunião pelo método aí, uma mídia social, com vários médicos para falar de Covid e saúde mental, e a primeira coisa que ficou evidente era que aquela reunião estava sendo boa para a saúde mental de todos que estavam ali presentes, porque todos estavam se vendo, rindo, brincando, conversando, trocando ideias. Então foi algo, apesar de ter sido um evento profissional, foi algo que ajudou a saúde mental de todos. Então eu creio que as pessoas estão mais informadas, mas as pessoas têm que agir. As pessoas têm que agir para conseguir manter sua saúde. Evitar excessos de álcool, evitar outras drogas, dormir no horário adequado. São todos fatores importantes para manter a saúde mental. Obrigado, professor Egídio. A próxima pergunta agora é da Giliene Souza. Quando podemos dizer que nossa ansiedade não está sendo mais adaptativa e podemos estar tendo um desenvolvimento de um quadro de algum transtorno de ansiedade? Olha, Dilene, a ansiedade adaptativa, ela é útil, né? Quando eu fico preocupado em dar uma aula, eu preparo essa aula exatamente para controlar minha ansiedade. Essa ansiedade em preparar a aula, nesse exemplo, ela foi totalmente eliminada assim que a aula ficou pronta. Quando eu tenho ansiedade que eu tenho que pagar uma conta, eu junto o dinheiro para pagar aquela conta. Quando eu tenho dinheiro, eu pago a conta, acabou a ansiedade. Então, a ansiedade adaptativa, ela tem sempre um objetivo, né, evitar aquele predador, mas na hora que o animal evita o predador, a ansiedade passa. A ansiedade, vamos chamar patológica, ela traz sofrimento ao indivíduo e ela é crônica. Ela limita a vida do indivíduo. Nesses exemplos, a pessoa fica tão preocupada em preparar uma aula que não consegue preparar a aula. Ou a pessoa começa a passar mal fisicamente, com palpitação, falta de ar, insônia, tremores, sobressaltos. A ansiedade patológica, ela é crônica, ela pega em todas as vertentes da vida, não é assim um objetivo determinado, e ela traz grande sofrimento. Obrigado, professor. Agora temos a pergunta da Renata Silveira. Já existe algum estudo que mostre evidências sobre aumento de números de suicídios e de diagnóstico de transtornos de ansiedade e depressão durante a pandemia do Covid-19? Olha, Renata, eu apresentei rapidamente um estudo realizado pelo Mental Health America online durante esse Covid e mostrou um aumento de ansiedade e depressão. Claro que não é um aumento exato de diagnóstico de ansiedade e depressão, é só um indicativo, porque são questionários onde a pessoa responde pelo computador
e isso, muitas vezes, a pessoa pode estar trazendo outro quadro clínico e responder as perguntas de uma forma não baseada em psicopatologia. Mas, de qualquer maneira, foi um número muito elevado, acho que 5 milhões de pessoas responderam o questionário. E 1/3 dessas pessoas, o que é muita gente, apresentou um aumento de ansiedade, de sintomas de ansiedade, sintomas depressivos ou das duas coisas, sintomas de ansiedade e depressão. Agora, o aumento do suicídio não foi relatado nesses estudos, até porque é algo muito mais difícil de se contabilizar, vai precisar de um tempo maior, mas com o aumento de depressão, o aumento do isolamento, problemas sociais e econômicos, isso tudo aumenta o estresse, aumenta a chance de depressão, aumenta o risco de suicídio. Muito provavelmente, o número de suicídios aumentou durante esse período por falta também de acesso a sistemas de saúde. As pessoas não estão saindo de casa. Está sendo mais difícil procurar ajuda. Mas não há nada que comprove isso, apenas um aumento de sintomas de ansiedade e de depressão. Obrigado. Agora a pergunta de Thaisa Santos. Gostaria de saber como identificar se as crianças, eu acrescento idosos também, estão manifestando ansiedade nesse momento e como auxiliá-las. Olha, Thaisa, realmente, e complementando aí o que o Alexandre acrescentou, idosos, realmente são dois grupos de grande risco nesse momento, né? As crianças estão confinadas, estão sem ver os amiguinhos, estão sem estudar de uma forma regular e estão muito mais presas. E as crianças saudáveis não se adaptam a isso facilmente. Há um excesso de televisão ou internet, o que também não é saudável. As crianças ficam mais irritadas e mais começam a ter dificuldades em se distrair, em brincar, em relaxar, e os pais devem ficar atentos para procurar atividades que ajudem as crianças também a relaxar, a conviver, a brincar e também ter momentos de estudo, ter uma rotina e meios até de conversar com os amiguinhos pela internet. Então, as crianças são um grupo de risco. Os idosos também são um grupo de risco, principalmente pelo isolamento. Muitos idosos vivem sozinhos, estão mais isolados, têm uma chance maior de ter depressão ou de abuso de álcool, e a solidão é um fator de risco para a depressão e para o suicídio. Então, os idosos, eles são também um grupo de risco, principalmente pela solidão, pelo isolamento. Nós todos, sociedade, temos que dar uma atenção especial aos idosos. Todos nós conhecemos algum idoso que mora sozinho ou que está mais sozinho nesse período, e nós temos a nossa responsabilidade social de dar uma atenção maior para evitar um quadro mais grave. Obrigado. Agora a pergunta do Jorge Luiz Pinheiro. Quais os transtornos mentais que se potencializaram durante essa pandemia? Olha, Jorge, principalmente depressão e um quadro de ansiedade generalizada com muitos sintomas hipocondríacos. Principalmente é o que a gente tem visto hoje em dia, as pessoas ficarem muito mais hipocondríacas, muito mais preocupadas com doença, achando que qualquer coisa pode contaminá-las com Covid-19, e quadros depressivos também, pelo isolamento, pelas preocupações econômicas também, muitos já perderam o emprego, muitas pessoas estão com dificuldades econômicas, e tudo isso faz com que a depressão ganhe espaço. Creio eu que nós vamos ver também um aumento de casos de alcoolismo, porque as vendas de bebidas alcoólicas cresceram assim enormemente. Então, nós temos que ter uma atenção maior ao uso do álcool, porque as pessoas estão bebendo todo dia, e isso, evidentemente, irá cobrar a sua conta mais tarde, né? Ok. Aqui tem duas perguntas que eu vou falar
de uma vez. Fran Araújo e Vera Maria Brasil. O primeiro, gostaria de saber mais sobre a pesquisa envolvendo a TCC e a tecnologia. Como podemos ter mais informações sobre o desenvolvimento do app e da pesquisa? É possível participar do estudo? E a da Vera, gostaria de entender melhor sobre a TCC autoguiada, que o senhor falou. É um serviço, um curso? Como posso participar? Obrigado, Ana e Vera. Que bom que vocês se interessaram aí pela pesquisa. É aquilo que eu falei, haverá, né, nessas mudanças, haverá um interesse maior pela ciência, pela pesquisa. E nós, no Instituto, já realizamos há muito tempo terapia cognitivo-comportamental, mas presencial. Nesse momento do Covid-19, nós notamos que muitos pacientes abandonaram a terapia, poucos começaram a fazer online, e nós decidimos, então, fazer um programa simples de computador, onde a pessoa vai falando os seus sintomas, respondendo a questionários, e esse programa vai aprendendo, ele é treinado para isso, ele vai aprendendo quais os sintomas a pessoa tem, qual é o perfil de ansiedade daquela pessoa, e ele vai criando estratégias para confrontar o indivíduo com a sua própria ansiedade, mostrando como lidar de uma forma mais racional com pensamentos catastróficos. Resumindo, é isso. Mas é uma coisa breve, só de 6 sessões, 6 pontos, e isso vai ser comparado com um profissional habilitado também online, fazendo para nós vermos quais as vantagens, desvantagens, quais os ganhos, quem se adapta, quem não se adapta e etc. Essa pesquisa ela está sendo coordenada nesse momento pela Laiana Qualiato, que é uma aluna de doutorado lá do nosso instituto, e se vocês estando interessados, vocês depois mandem um e-mail para mim ou para ela, que a gente passa mais informações aí em relação a como vocês podem participar disso. Obrigado. Pergunta da Eliana Alves. Nós, profissionais de saúde mental, é o nosso prazer quando tratamos os outros. Mas como podemos proceder quando quem está doente somos nós, psicólogos, psiquiatras, outros profissionais da saúde? Os profissionais da saúde, como um todo, né, têm sempre uma dificuldade muito grande de serem pacientes. Nós podemos até fazer um outro centro de estudos, né, sobre o médico ou profissional de saúde, psicólogo, ser paciente também. Como isso é difícil, nós temos uma ideia assim que as doenças não podem nos pegar, mas claro que nós, profissionais de saúde, também somos seres humanos e tão vulneráveis ou mais vulneráveis do que as outras pessoas. Nós temos que saber procurar ajuda, nós temos que ter humildade e entender que precisamos seguir um tratamento, temos que procurar um profissional habilitado, nós não podemos nos tratar, nós não podemos fazer um autotratamento como muitos fazem, e isso está errado. Nós podemos tratar outras pessoas, mas quando nós precisamos de ajuda, nós temos que procurar um profissional habilitado de nossa confiança e seguir as orientações dele. Eu acho que a principal dificuldade de um profissional de saúde procurar ajuda na área mental é uma questão de preconceito e de autoestima, no sentido de achar que porque vai procurar ajuda, ele é uma pessoa mais fraca, mais vulnerável, não será um profissional como o outro qualquer. Pelo contrário, né? Médicos que tiveram quadros depressivos ou outros quadros de transtorno mental e escreveram sobre isso depois, mostraram que eles aprenderam a lidar muito melhor com o sofrimento do outro, com uma identificação com o sofrimento do outro e como ajudar o outro. Obrigado, professor Egídio. Bom, não tem mais perguntas da Vera, mas vamos explorar mais os conhecimentos
largos do professor Egídio, eu mesmo vou fazer uma pergunta. Se ele tem lido, se o professor Egídio tem lido a respeito de aumento de casos de TEPT, né? Todos nós estamos passando por um evento traumático, algumas pessoas veem seus amigos doentes, internados ou falecidos, né? O que é que o professor tem lido a respeito disso? Olha, Alexandre, esse é um outro transtorno mental, transtorno de estresse pós-traumático, que certamente está aumentando nesse momento. E tem várias vertentes aí que ele está aumentando. Primeiro, as pessoas que têm infecção por Covid, quadros graves, vão para a CTI, alguns são até entubados para questões respiratórias, etc., e depois se recuperam. Ir para um CTI, para uma unidade de tratamento intensivo, é um fator de grande estresse para qualquer pessoa. O trauma que fica depois da pessoa ficar naquele CTI, qualquer que seja o motivo, é sempre muito grande. E no caso do Covid, a pessoa, quando descobre que está infectada por Covid, está com alguns sintomas e vai ser hospitalizada, ela muitas vezes pensa que vai morrer. Apesar do percentual de mortes ser relativamente pequeno, as pessoas acham que vão morrer e começam a se despedir de parentes. Os parentes não podem visitar a pessoa nos hospitais, o que é outro fator de estresse e trauma para os familiares e para os pacientes. A gente tem conversado e dado apoio a várias famílias que têm parentes internados, às vezes não em quadros graves, estão só hospitalizados em quarto e etc., porque a família, não podendo visitar e com aquela ideia que o paciente está grave a ponto de ser hospitalizado, já entende que o paciente vai morrer. E isso acaba gerando grandes traumas, grandes situações de ansiedade e de depressão. Além do que, né, a perda de entes queridos, a perda de pessoas conhecidas, faz também com que a pessoa veja que a situação do Covid é uma situação bastante séria e muitas pessoas acabam desenvolvendo sintomas de TEPT relacionados à depressão e à ansiedade por perderem entes queridos ou entes próximos de uma forma brutal e rápida. Ok, obrigado, professor Egídio. Bem, informando que semana que vem não teremos o Centro de Estudos em virtude do feriado do Corpus Christi, né? É um feriado que já estava previsto, então nós resolvemos manter o calendário do Centro de Estudos. No dia 19, que é de hoje a 15, teremos a palestra Saúde Mental da Criança e do Adolescente e Covid-19. Então, mais uma vez, eu quero agradecer ao professor Egídio Nardi, né, pela brilhante apresentação, tão rica em conhecimentos, e, enfim, desejar um bom final de semana a todos. Eu acho que a professora Fátima Melka quer dar algum aviso. Obrigado. Sim, sim. Eu primeiro queria agradecer ao professor Egídio, porque foi uma palestra maravilhosa e realmente assim deu um gás para a gente começar o dia, né? Realmente muito esperançosa e palavras assim que foram muito boas para o momento, né, professor? E eu lembro a todos que se dirijam ao ambiente virtual do curso. Todas as gravações estão lá para vocês poderem rever as web palestras e a de hoje deve estar chegando amanhã. E entre nos rounds. É muito importante que vocês participem dos rounds. É um momento que vocês podem colaborar, trocar, compartilhar. Isso é uma oportunidade única, né? E nós temos gente de quase todo o Brasil. Estamos com mais de 200 pessoas. Não deixem de comparecer, tá bom, gente? Um abraço para todos e vai dar tudo certo. Eu também quero agradecer a presença de todos, mais uma vez agradecer o estímulo aí da professora Fátima Melka, da Alexandre Valença, André Deslandes, a direção do IPUB, que está incentivando
todo esse processo online, a equipe de TI, agradecer ao Renato e ao Rodrigo aí o apoio de sempre, e ainda é um bom dia aí para todos, muito obrigado. Obrigado, tchau, gente.